sejam todos bem-vindos ao canal da Baronesa Rita Cunha, com mais uma edição da série Covid, Mito, Medo e Superação. Hoje vamos falar do assunto mais discutido no novo mundo, que estamos vivendo: pandemia, medo do desconhecido, um novo tempo. Se você está em casa com medo, fechada, não faça isso. Isso pode adoecer você. A gente tem que correr atrás, tem que fazer as coisas que gostam. Faz um vídeo chamada para sua família, mas não faça como eu, que fiquei fechada no quarto até encontrar um caminho. E hoje eu estou aqui entrevistando uma pessoa maravilhosa. Olha para você ver, essa pessoa que eu vou entrevistar hoje é muito bacana, os dois. Um casal maravilhoso. Os convidados de hoje é o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, sua esposa Solange Tambellini Brasileiro, é a primeira dama, gente. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela vai falar um pouquinho depois dela para você. Ele foi eleito pela 4ª vez um grande líder, diretor do Instituto Bíblico Eduardo Lane, desde 1888, formado pelo Seminário Presbiteriano do Sul, bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma infinidade de títulos. Se eu for falar, eu vou passar o resto do dia aqui hoje falando. A Solange Brasileiro, proprietária do Colégio ABC Anglo, esposa do reverendo, atuante dos trabalhos da igreja, muito amada e respeitada por todos, e tem uma família linda, gente, maravilhosa. Hoje, no De Frente a Frente com a Baronesa, eu recebo o reverendo Roberto Brasileiro e sua esposa Solange Brasileiro. Sejam muito bem-vindos, tá? O reverendo, eu queria pedir para você falar um pouquinho da sua família, do seu ministério, sua liderança frente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sei que você é um líder muito respeitado. Queria que você falasse um pouquinho disso. Bom, minha vida pastoral começou em 1976, quando eu saí do Seminário Presbiteriano do Sul, e depois Deus foi dando a oportunidade de a gente cursar em outros lugares, de acordo com a vontade soberana do Senhor. Eu vim como pastor para Monte Carmelo com uma proposta, fiquei um período em Monte Carmelo, depois vim para Patrocínio com uma nova proposta ministerial, que era a Igreja Presbiteriana do Bairro Constantino, Instituto Bíblico Eduardo Lane. Eu dava aula no Instituto, então tem 46 anos que eu sou professor e depois mais de 30 anos que eu assumi a direção do IBEL. Então tem um período de vida ligado ao Instituto Bíblico. E na IPB eu tive a oportunidade de ocupar vários cargos na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 95, eu fui chamado pela igreja para ser o vice-presidente da igreja. Então eu me tornei naquela época o vice-presidente mais jovem que a igreja teve em toda a sua história. Bacana isso. Então, isso em 95. Em 2002, eu fui chamado para ser presidente do Supremo Concílio. E estou até hoje como presidente do Supremo Concílio. Também o presidente mais jovem da igreja, que deu a oportunidade de ocupar o cargo de presidente e morando no interior, porque eu nunca saí de Patrocínio. Eu sou daqui, nunca saí dessa região e tenho trabalhado desta região de acordo com a graça, a glória e o louvor do Senhor. Então, para mim, sempre uma alegria quando eu posso estar num canal aqui com a Baronesa, na cidade de Patrocínio e de outros lugares, mostrando aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e nós temos condições de fazer para a glória dele. Solange, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho, eu sei que você faz um trabalho bacana. Hoje, conversando com uma menina que limpa aqui a piscina, ela me falou muito bem de você, que vocês fazem um trabalho com as mulheres, né? Gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Solange, esposa do reverendo Roberto. Nós já temos 40 anos de casados,
Nós temos uma vida na igreja, tanto ele como eu sentimos o chamado para estar envolvida com um trabalho na igreja. Estivemos em Monte Carmelo, foi a nossa primeira igreja, e depois viemos aqui para Patrocínio, Roberto junto ao Instituto Bíblico, eu também vim para dar algumas aulas no Instituto Bíblico, e Roberto pastoreando a igreja do bairro Constantino. Nós juntos estivemos desenvolvendo um trabalho, e eu principalmente junto ao trabalho das mulheres. Nós temos uma sociedade que se chama SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. É um grupo de mulheres cristãs que tem como objetivo auxiliar o pastor, auxiliar a igreja, no ideal de servir a Cristo e trabalhar na obra de evangelização. E também uma assistência ao próximo, né? Buscando sempre a ajuda às mulheres que de repente necessitam, as crianças também. Então é um trabalho muito gostoso, e há também um lado social de convivência, de relacionamento, onde nós, nas datas comemorativas, nós sempre programamos reuniões especiais, né, para que juntas nós possamos crescer espiritualmente e também ter um relacionamento gostoso umas com as outras. Solange, como é, uma pessoa fez uma pergunta assim, como é ser esposa, olha, você está ficando chique, hein, reverendo? Como é ser esposa de um líder nacional? Veja só, é simples e também não é. É simples porque eu e Roberto, nós somos chamados, né, para servir ao Senhor no trabalho da igreja. E isso aí eu me sinto privilegiada, né, privilegiada porque eu participo, na verdade, de um chamado de Deus a ele, e de uma certa forma Deus chamou a mim para estar ao lado dele e dar todas as condições para que ele possa fazer o trabalho. E isso, de repente, não é tão simples, pelo fato de que das muitas viagens e mesmo os projetos da igreja, né, há uma demanda bastante tempo, né? E nós temos 3 filhos, eles eram pequenos ainda, e Roberto já desenvolvia um trabalho assim grande, onde ele precisava viajar, né? E nós, com as crianças, e também o trabalho da igreja, né, que eu estava sempre junto, ele saía, mas eu ficava sempre participando de tudo, observando, né, estando aí firme nesse trabalho. Eu me sinto feliz privilegiada Sim, por claro. estar ao lado dele desenvolvendo o trabalho do Senhor. E é com temor, né? Porque tudo aquilo que a gente faz é como se a gente estivéssemos fazendo para o Senhor, né? Então é um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Eu concordo com você. Quando eu estava, reverendo, lá, sabe aquele luto que você encosta no canto e não quer saber de mais nada? E eu não sou assim para quem me conhece. Eu sou uma pessoa que está sempre disposta. Eu gosto de ajudar as pessoas. Acho que eu amo ajudar as pessoas. E eu ficava perguntando para mim. Eu chegava no espelho e falava, Rita, passou da hora? Reage. Aí o cabelo começou a cair, aí eu vi que as sequelas estavam chegando, eu andei de bengala. Aí eu pensei, Senhor, me dá uma porta. Ele não me deu uma porta, ele me deu uma porta imensa para mim entrar. E aí eu comecei isso para incomodar vocês agora, né? Porque agora eu comecei, e não sei se eu paro, se eu paro, eu não posso parar. Gente, é tanta coisa boa. Eu estava ali com o rapaz arrumando o meu telhado e ele virou para mim e falou assim, por que você não arruma uma da gente que gosta de tocar e cantar e que ninguém conhece a gente? Quer dizer, as pessoas têm necessidade, ainda mais quando, nesse momento que a gente passou agora, nós viramos reféns da nossa casa, né? É o isolamento, é a tristeza, a solidão, né? E muita gente precisando com problemas psicológicos mesmo. Então eu não queria isso pra mim. Eu tinha que achar um jeito. Uma hora que eu olhei pro travesseiro, que meu travesseiro estava cheio de cabelo, eu liguei pro Sérios Coifé, vocês conhecem. O sinal mandou um grande abraço hoje pra vocês. Ele achou que eu não ia dar um abraço, mas mandou presente pra você. Tá? Mandou presentinho pra você. E aí, eu liguei pra ele e ele falou, vem pra cá.
Aí a gente está lá conversando, eu conto para ele a história, adivinha? Vamos gravar? Nós colocamos o celular lá e gravou primeiro. Olha, sem mentira nenhuma, gente, a gente precisa correr atrás. Cheguei em casa e comecei a pensar, quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? O meu filho, eu faço. Aí daqui a pouco eu recebo um telefonema, depois que saiu o primeiro, do outro doutor, não precisa nem ficar falando o nome agora, eu vou gravar com você. Fiz uma gravação outro dia, eu estava morrendo de medo com o doutor Ari. Quando que eu pensei que o doutor Ari ia sair da UTI para me atender, né? Ô, gracinha de pessoa, né? Então, estou aqui com vocês hoje, que é uma honra imensa. Olha, eu tenho muito orgulho de vocês, eu admiro demais vocês. Mas estar na minha frente, de frente a frente com a mesa, não esperava nunca isso, gente, nunca. Eu adoro a família de vocês, tá? O Gustavo acabou de ligar agora, o Gustavo brasileiro, que eu adoro ele. Eu tenho uma pergunta. Uma pessoa para mim, como se fosse um irmão, é aquele que é uma parte do meu chão. Eu tive muitos cúmplices hoje, tá? Pode esperar. É o Amintas de Araújo Xavier, não sei se o senhor já ouviu falar. Foi grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, de Belo Horizonte. A pergunta dele é, reverendo, como a pandemia afetou e continua afetando a espiritualidade das pessoas? Olha, eu gostaria de colocar o seguinte, para nós, a pandemia, ela afetou aquelas pessoas que não tiveram uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo. Mas quem tem essa experiência, a pandemia não afetou, ela confirmou que nós estamos seguros nos braços de Deus, a despeito de uma situação que nós vivamos. Porque a humanidade já passou por várias pandemias. Muitas, né? É a primeira que nós estamos enfrentando nesse período nosso. Mas a humanidade já passou por várias pandemias. A febre amarela foi uma situação pandêmica muito forte no Brasil no passado. Nós tivemos a febre espanhola, que também foi muito pesada. Nós tivemos a questão dos ratos que invadiram, trouxeram uma série de doenças. A pandemia da meningite também, né? Eu sei que eu estive nela para Então nós tivemos várias pandemias já no mundo. Agora, essa pandemia, ela veio diferente. Por isso que ela afetou mais a espiritualidade. Porque essa pandemia surgiu de um aspecto universal, como as outras não foram tão universais como essa. Essa está no mundo todo. Era como se tivesse o mundo todo sofrido um ataque. E isso levou o questionamento se de fato o controle e a soberania de Deus está dirigindo todas as coisas. E é nesta hora que afeta a espiritualidade. Então as pessoas precisam agora retornar à leitura da Bíblia, retornar a uma vida com Deus, retornar a uma experiência real com Deus e descobrirem que no Senhor há respostas. Mesmo que nós tenhamos perdas, como já tivemos, de amigos, de queridos nossos, mas é possível nós retornarmos e olhar com novos olhos ou com uma certa esperança um próximo momento. O que está acontecendo agora é que as pessoas perderam a esperança. Foi isso que afetou profundamente a vida espiritual. Eles perderam a esperança, porque nós não estamos encontrando uma resposta para frente. Está demorando, né? Então isso está gerando uma certa expectativa doentia em nós, e nós precisamos reagir para termos respostas adequadas para este momento. Como eu disse, né, os meus seguidores que estão te perguntando. Elídia Maria Ferreira Caixeta, supervisora de recursos humanos de Patrocínio. Gostaria de saber as várias mudanças que o Covid-19 trouxe para a sociedade, em diversos âmbitos, como, por exemplo, necessidade de adaptação aos avanços tecnológicos. O que o senhor pensa sobre essa reestruturação? Eu acho que a humanidade ela está passando por algumas mudanças que foram muito rápidas. E essa adaptação pode demorar um pouco. Mas, por exemplo, a mídia eletrônica veio para ficar. Nós não temos mais como fugir da mídia. Hoje, a nossa comunicação é muito mais rápida.
aquilo que nós queremos dizer, aquilo que nós queremos falar, e nós precisamos aprender a usá-la sem as fake news e usá-la bem. Outra coisa que também trouxe mudanças é que nós descobrimos que para a recuperação total do ser humano, nós precisamos de outras ciências, não só a medicina, mas a fisioterapia, a fono e várias outras que estão afins à psicologia, que pode cooperar com esse desenvolvimento do ser humano. E nós temos de aproveitar isso, que está nas nossas mãos. E eu colocaria, já que a senhora pertence a recursos humanos, o trato com o ser humano, a valorização dele, precisa ser integral. E nós estamos descobrindo que o ser humano ele não é só um corpo ou parte de uma máquina. Ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, é verdade. E com a pandemia, ela gerou essa possibilidade de nós vermos a importância de relacionamento, porque nós ficamos separados, agora nós estamos dando valor ao relacionamento, a importância das casas, que nós tínhamos que voltar para dentro de casa, a importância de podermos viver socialmente e de termos uma visão ampla deste mundo nosso, com melhorias, com uma certa simpatia, com alegria de viver, trazendo a nós mais paz. E eu creio que as empresas vão ter também de pensar nisso. O local de trabalho precisa ser um lugar mais agradável. Não é o lucro pelo lucro, é o lucro com o desenvolvimento social para o bem-estar do próximo. É isso que nós precisamos pensar e devemos trabalhar para isso. Eu concordo plenamente. As pessoas entravam e saíam dentro de casa com a pressa e elas nem percebiam o que estava em volta delas. Hoje elas estão se fazendo até mais reforma, né? Mais reforma. Descobrindo os defeitos, né? A casa passou a ser mais valorizada. Nossa, as crianças, né? Ambiente para criança, né? Porque antes nem ligava, né? Essa pergunta, ela veio do Ubaldo José de Alcântara, Laios Clube de Jundiaí Norte, Jundiaí, estado de São Paulo. Qual o reflexo da Covid-19 em sua vida, reverendo? Na minha vida, eu diria, eu não saí com nenhuma sequela, pela graça de Deus, eu não saí com nenhuma sequela, a não ser pequenas coisas que eu estou adaptando. Eu saí enfraquecido do hospital, tive de reaprender quase a andar, tudo, né? E tive de reaprender a se fortalecer, mas graças a Deus eu não tive sequelas. Agora, há pessoas que têm sequelas no ouvir, têm sequelas no andar, têm sequelas no falar, têm sequelas no pensar, no interpretar, na crítica. Uma das coisas que eu brinco que pós-pandemia eu estou um pouco mais esquecido de nomes. Essa é boa, tá vendo, gente? Eu era muito bom de saber os nomes de todas as pessoas. E agora eu preciso, algumas vezes, ficar... afetou a memória. Está tentando lembrar os nomes. Isso tem sido um aprendizado. Eu louvo a Deus por isso, porque eu estou fazendo mais esforço para alcançar esses objetivos. E eu estou usando isso, tá? Tá bom. Mãe, não pode fazer isso. Eu não lembro de você ter falado isso comigo, não. Aproveitando esse convite. Ô, Solange, eu gostaria que você também falasse, né, como que a Covid te afetou, né, por causa da sua escola. Você disse que agora o pessoal está voltando, né? Olha, a gente pensa que nunca a gente vai experimentar o Covid-19. A gente toma todos os cuidados, mas a gente não sabe como ele aparece, né? Como ele é transmitido, mesmo com todos os cuidados, ele acaba aparecendo. E apareceu na nossa família. Foram 24 pessoas. Sério? Muita gente. Que foram acometidas, infectadas com o Covid. Graças a Deus, a maioria delas não tiveram um quadro grave, né? Meu pai está com 94 anos, ele teve, mas passou com tranquilidade, aqueles sintomas mais leves, né? Então, ele não sentiu, né, os efeitos, né? Os efeitos do Covid. Eu e Roberto, nós estávamos cuidando dos outros, né? Até que chegou para mim e ficou só Roberto. E o interessante é que o Roberto recebia a alimentação, ele levava para os quartos, né, que estavam
a minha filha estava em casa, Virou as enfermeiro. crianças, Ai, que ele delícia. ficou como enfermeiro mesmo. Aham. Então ele tomava as providências de Tomava medicação e ele foi o último a ser cometido pelo Covid. E aconteceu que acabou, que foi necessário que nós fizéssemos aí uma transferência para São Paulo. O irmão dele, o Dr. Mário Lúcio, médico, nos orientou. Falou, Roberto, do Mário Lúcio. O Mário Lúcio disse o seguinte, vá, sai agora mesmo, porque se porventura complicar, vocês estão num grande centro. Né? E foi isso que nós fizemos, levantamos na mesma hora, arrumamos tudo, fomos, chegamos em São Paulo e tivemos lá um atendimento assim, maravilhoso, Né? mas tivemos também, como a gente colocou até para o Dr. Calil, que nós estávamos com uma boa equipe, mas tinha um exército de pessoas orando por nós. E nós, Até eu? E nós somos muito Sério gratos. mesmo, tem uma corrente oração para ele. Nós somos muito gratos à nossa terra, Patrocínio, né, pelos amigos, pessoas que não tinham nenhum relacionamento conosco, mas que estavam orando por nós. E Deus ouviu mesmo. As nossas orações e nós pudemos retornar aqui para a nossa cidade, né? E algumas coisas afetaram em termos da saúde até que a gente recupera, então difícil, realmente bem isso não é fácil, como o Roberto colocou, né? Nós tivemos que aprender muitas coisas. Com relação ao trabalho, nos afetou bastante porque nós tivemos que interromper todo o trabalho da escola, né? E inclusive o infantil praticamente não tinha nem como fazer um trabalho remoto, visto que as crianças são tão pequeninas, mini maternal, maternal, então realmente suspendemos essas turminhas do infantil, ficando só 2 turmas e os demais, né, nós temos, o Ângulo tem uma plataforma muito boa, o Plural, e nós tivemos assim, não tanta dificuldade, porque nós já trabalhávamos com a tecnologia, então a escola não sofreu em termos de adaptação para os professores, é claro, é uma novidade, a gente teve que preparar um pouco mais, né, para atender os alunos, e como era um percurso que ninguém nunca tinha feito, né, todos nós passamos por dificuldades, tanto a escola, os professores, quanto os alunos e os pais, né, que teriam que dar esse amparo, né, e apoio aos filhos. Mas, graças a Deus, nós conseguimos sair. Financeiramente, nós tivemos também algumas dificuldades, porque a nossa escola resolveu dar um desconto de 30% na mensalidade, porque, na verdade, as famílias também sofreram com o aspecto econômico, né? Então, a escola também atendeu essa reivindicação das famílias. Mas, eu sempre digo que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós, e também Ele é aquele que é o pastor, né? Ele cuida de nós e Ele nos socorre em todos os momentos. E Ele supriu, né, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e agora nós já estamos voltando, 75% dos nossos alunos já estão na escola, tomamos todos os cuidados, fizemos todas as adaptações, né, de computadores, de câmeras, de microfones. Então, nós temos as aulas que estão presenciais e há alguns alunos que os pais definiram que não mandariam os seus filhos. Então, o professor trabalha com esses alunos no presencial e interage também na tela com os alunos que estão em casa. Muito obrigada. Viu porque eu tinha que pedir oração para ele, sem saber que um dia ele estaria de frente a frente falando mesmo. Olha que chique, né? Bacana. A pergunta vem do Eufrásio Guedes de Oliveira. Essa pergunta veio de Londres, tá? O senhor. Diante desse cenário de pandemia, uma família que perdeu membros do seu núcleo, como fazer para manter seu fervor religioso frente ao sentimento de desolação? Eufrásio, eu vou explicar da seguinte maneira. Eu acho que quando a gente entende que a vida e a morte não pertencem a nós, mas pertencem a Deus,
a gente compreende isso. O grande problema é que a gente pensa que a vida é nossa. Eu tive a tristeza de perder um moço que, para nós, era como um filho. Muita gente, né? Passou por isso. Tive a tristeza de perder senhoras que eram como mãe. E nós estamos convivendo com isso. Então a gente só pode entender todas as coisas e saber que o próprio Deus entregou seu Filho para morrer por nós, para nos remir. Verdade. E quando bombardeava, há uma história que quando o bombardeio caía em Londres, na Segunda Guerra Mundial, havia um questionamento dizendo se Deus tinha conhecimento dessa situação. E a resposta foi muito clara. Agora é hora de nós olharmos para a cruz. E entender que o Deus que nós cremos é o Deus que deu o seu Filho para remir os nossos pecados na cruz. E ao mesmo tempo nós compreendermos que a despeito das lutas, das guerras, o Senhor é o Senhor de toda a terra, de todo o mundo. Então é nessas horas que nós vamos descobrir essa certeza de uma soberania de Deus. Nós não somos deístas pensando que o mundo se dirige por si mesmo por leis naturais. Nós somos teístas, nós cremos que é um Deus que dirige este mundo no qual nós estamos inseridos nele. Muito boa resposta. Gostei da resposta. Obrigado. Muito boa. Lázaro, Luiz Gonzaga, Belo Horizonte, reverendo, um grande abraço. Como o senhor associa a pandemia com o crescimento do ateísmo e esfriamento espiritual do cristão? Também esta é uma realidade, que até o livro de Apocalipse fala isso. O livro de Apocalipse foi escrito para servir de consolo e conforto para aqueles que eram perseguidos no período de Roma. O Império Romano estava perseguindo, Nero tinha colocado fogo na cidade de Roma e, infelizmente, ele acusou os cristãos de ter colocado aquele fogo. Mas isso os cristãos não fizeram. Nenhum cristão teria coragem de fazer isso atacando Roma ou atacando qualquer lugar que fosse. Mas, na cabeça enlouquecida daquele governador de Nero, foi isso. E os cristãos foram perseguidos. E no período de Diocleciano, João teve o privilégio de escrever, de registrar, por uma inspiração dada pelo Senhor, o livro de Apocalipse. E nesse livro há um fato interessante. Quanto mais nós somos perseguidos, quanto mais nós lutamos, isso serve para quebrantamento do homem sem Deus. Parece a história de Faraó na época de Moisés. Quanto mais milagres o Senhor estava fazendo através de Moisés e através de Arão, o Faraó ficava mais fortalecido e o coração ficava mais endurecido para não deixar o povo sair. Nós não sabemos como, mas esse é um problema que nós vamos crescer. O ateísmo vai crescer. Essa vai ser a grande luta dos próximos anos. Nós vamos ter novo, né? É um novo momento, é uma nova era, nova época, e nós temos que estar preparados para ela. Concordo, sim. Tem um ditado que diz assim: quanto mais fundo você me jogar, mais forte eu saio desse buraco. Não sei se é por aí não, mas o meu pai falava isso. Um dia eu cheguei em casa e a minha irmã, ela brigava com uma tal de Rita de Teia, tadinha, Deus a tenha, e ela falava assim para ela: vou bater na sua irmã quando a aula acabar. Então eu apanhava e não sabia por quê. Aí eu descobri que a minha irmã brigava com ela e ela tinha medo da minha irmã, ela batia em mim, então eu não reagia. Aí foi quando meu pai falou: liga não, né? Mas eu tenho uma pergunta da Maria Helena Souza Santos, ela é de João Molevade. Ela me contou uma história, é grande, então eu vou só resumir. Ela tem uma amiga que teve Covid, e depois do Covid, ela começou a ter problemas psíquicos e emocionais. E ela começou a ter visões, ver bicho, ver coisas sem sentido, e que ela ouviu que outras, já ouviu mais umas 3 pessoas que estão passando por isso.
Ainda bem, eu tive Covid, não vi bicho ainda não. Aí, não vi nada disso não, ainda não. Aí a pergunta dela é, reverendo, o senhor acha que pode ser espiritual? Não, não tem nada espiritual nessas questões. É lógico que o inimigo pode usar, o inimigo sempre usou as situações mais adversas para fazer amedrontar as pessoas e criar climas diferentes, mas o que precisa também é essa pessoa ter um acompanhamento médico, psicológico, porque a Covid ela pode gerar na pessoa um enfraquecimento mental. E nesse enfraquecimento a pessoa pode começar a ver coisas que às vezes ela guardava do passado dela, ela guardava de momentos específicos da vida dela, e ela começa então a vivenciar essas situações. Então ela precisa de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento. Eu não creio que a Covid gera uma situação dessa, ela gera um enfraquecimento mental das pessoas, e muitas vezes o inimigo pode usar isso. Então nós precisamos, eu sempre digo que há duas coisas que andam juntas. De um lado a fé, nós precisamos de crer no Senhor, o nosso Redentor, como nosso Salvador, entregar nossas vidas à mão dele, e por outro lado, Deus, a sua graça, o seu poder, deixou a ciência, e nós precisamos usá-la, e cada vez mais para o bem-estar do ser humano. É verdade. A outra pergunta, eu não entendi bem, mas ela falou que o senhor ia entender muito bem, veio da Keila, de seu esposo Sérgio Coifé. Ele te mandou presente, mas ele fez uma pergunta. Ela me perguntou assim, reverendo, defender a tese da predestinação, calvinismo. Só isso que ela falou. Essa tese é muito interessante. Nós cremos que Deus, a sua graça, ele elege, ele predestina, e em outras palavras, tudo está no controle de Deus. O grande problema das pessoas é que muitas vezes olha a visão calvinista, que é a visão que nós temos, como uma visão fatalista. Nós não cremos em fatalismo, porque nós não cremos em um Deus que está parado, que ditou normas, e o que vai acontecer, vai acontecer. Não, nós cremos em um Deus que trabalha junto conosco, e nós trabalhamos também, e nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Só que nós cremos em um Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro. Então, ele projeta as coisas de acordo com a graça dele. Com a graça. E nós devemos estar cientes das nossas ocupações, do nosso papel. O apóstolo Paulo esteve no presídio em Roma, ele nunca culpou Deus por estar no presídio. Ele fez do presídio o seu púlpito. Quando eu estive no hospital, eu orei a Deus para que minha cama pudesse abençoar pessoas. Porque eu não estava ali simplesmente por estar ali. Algum motivo de... Eu estava ali para orar por pessoas, interceder por pessoas e dar uma palavra para as pessoas, para que as pessoas pudessem também se sentir mais alegres. Então eu não tive momentos de tristezas profundas, porque eu creio que Deus dirige todas as coisas. O nosso Deus, ele orienta tudo, ele predestina tudo, mas dentro de um plano sábio. Então Deus faz tudo para a glória dele. Desculpa, eu gostei sem querer do seu celular. Uma pergunta da Rita de Cássia, uma xará. Rita de Cássia é Cavalcante de Menezes, ela é do Lions Clube de Calcaia, centro do Ceará. A pergunta dela é meio cearense, tá? Tá bom. Ô Senhor, como líder religioso e profundo conhecedor das coisas de Deus, que sofreu na própria pele a ação desse mal chamado Covid-19, como o Senhor vê essa pandemia e o que devemos aprender disso tudo? Eu volto a colocar aquilo. Primeiro, eu vejo a pandemia com uma situação que Deus permitiu que ela surgisse no mundo. Ela surgiu muitas vezes até para trazer um juízo para nós entendermos que nós não podemos levar a nossa vida de qualquer maneira. É um alerta para a humanidade. A humanidade, com o decorrer dos anos, ela tem perdido o amor, ela tem perdido o respeito, ela tem perdido os pontos centrais da vida.
E quando a gente olha isso, a gente fica pensando que vai se resumir isso? O mundo não. O ser humano não pode deixar que cada vez mais ele se se destrói. Ele está se matando aos poucos. Então, eu creio que a pandemia é uma chamada. Uma chamada também para os lares, que os lares estão se destruindo por causa desse desejo de ter as coisas e de um trabalho que chega ao ponto de até ser insano, onde a pessoa não tem tempo para conviver com a família e conviver com mais ninguém. Nós perdemos os laços, nós perdemos os relacionamentos. Então a pandemia foi uma permissão de Deus para colocar de volta o homem na sua posição, entender que ele precisa respeitar o outro e que ele precisa ter algumas posições diferentes de relacionamento. E mais do que isso, Deus também quis tratar todos nós por igual. E Deus não distinguiu este ou aquele. A pandemia veio para todos. Veio para todos. Então nós temos que entender isso. A mesma para todos. Nós devemos entender isso. E não havia um protocolo de medicamento, que é impossível nós pensarmos nisso. Não houve, no mundo inteiro não houve um protocolo. Cada hospital teve de aprender a usar vários remédios, e cada um fez efeito para uma pessoa, o outro fez efeito para outra pessoa. Alguns foram chamados, morreram, mas tudo isso está dentro do projeto estabelecido. Eu tenho uma amiga que ela brinca falando assim, ele coloca todo mundo numa fila e depois ele faz uma seleção. Você vai embora, você volta, você volta, você volta. Aí você volta com a missão, né? Para trabalhar mais. A missão de trabalhar mais, né? Trabalhar mais para melhorar esse mundo nosso. Isso, e lembrando que a sequela é para todo mundo. E a sequela não é a mesma para todos, né? Uns têm aí o problema psicológico da outra, a outra anda de bengala, a outra na cama. Então tem gente que nem sente, né? Mas o pulmão cansa. Você anda um pouquinho, você já percebe que está apertado. Ô Solange, como você sentiu vendo seu marido lutando pela vida? Essa é uma pergunta minha. Veja só, é claro que quando a gente vê uma pessoa querida em sofrimento, a gente fica muito triste, né? E quando Roberto estava lá, eu também estava, eu acho que a gente ficou até meio passada com uma situação que as medicações deixavam a gente meio sonolento, mas no fundo a gente sabia que ele estava passando por uma situação muito difícil. Foi um momento onde eu pude buscar a Deus de uma forma muito intensa. E essa busca de Deus deu para mim uma paz, muita tranquilidade, e saber que ele estava nas mãos de Deus, e que eu também estava, né? E que nós não poderíamos segurar nada com as nossas mãos, tudo dependia de Deus. Então esse foi o grande conforto que eu tinha, que eu poderia buscar a Deus e descansar nele, que ele estava ciente de tudo aquilo que nós estávamos passando. Eu me lembro de um momento muito difícil para mim, que foi quando o médico chegou e disse que ele iria para a UTI. Nesse momento parece que a gente fica assim mais abalada, né? A minha filha estava comigo e naquele momento nós buscamos a Deus e entregamos a vida dele, né? Então Deus sabia de todas as coisas e a nossa oração é que ele permanecesse conosco, né? Mas a gente sabe que Deus é soberano e não adianta, Deus é soberano, né? Todo mundo tem sua hora também, né? Todo mundo. A vida, como disse Roberto, a vida e a morte pertencem a Deus. Mas o interessante é que Deus ele dá para nós condição de passar pelo vale da sombra da morte. A gente passa tanta coisa nessa vida, né? O Dr. Valdemar colocou o aparelho porque eu precisava por outros problemas na ossadura. Aí ele falou para mim assim, vai doer um pouquinho assim, olha meu filho, eu já se levei tanta cacetada nessa vida, o que os ferrinhos vai fazer? Você não consegue falar direito, mas a gente costuma com tudo nessa vida, né? Até com a morte, né? Perdeu meu marido, foi difícil. Por quê? Você não sabe, você manda para a UTI e depois você não vê nunca mais. Então fica aquele vazio, né? Que você não entende o que está acontecendo, né? Você não passou pela sequência, doença, né? Morte.
o sepultamento, né? Aí depois vem o luto. Você já vai direto pro luto, todo mundo, né? Porque são muitas famílias nessa situação. Eu acho que essa é a última pergunta. A Terezinha Lima de Melo, pedagoga, aposentada, governadora do Laios do ano 2020-2021 de Brasília, Distrito Federal. É minha fã essa, tá? Dando uma pergunta. Reverendo, gostaria de ter informações sobre o Covid-19. Deus está presente na vida de todos nós. O que justifica pessoas jovens serem acometidas dessa terrível doença e não resistirem, enquanto outros com idade bem mais avançadas, entubadas, se salvam? Porque ela ficou, parece que 30 e tantos dias entubada, né? Então ela não entende por quê. Ô Terezinha, eu volto a dizer que a Covid-19 igualou os homens. Deus, a sua graça, Ele permitiu que a enfermidade viesse para todas as pessoas. Todas as pessoas. Então, Ele não distinguiu pessoas jovens nem pessoas velhas. Inicialmente, achava-se que os mais velhos e mais pesados, obesidade, teriam mais chances de morrer. Mas aí a pouco começou a observar que os mais novos também estariam incluídos no mesmo quadro. Hoje não se faz diferença entre homem, mulher, crianças, jovens. Graças a Deus, nossas crianças não estão sofrendo tanto. Não, é verdade. Mas as pessoas de 17 anos, 18 anos para cima, têm sofrido com a Covid. Não há resposta. Eu acho que a melhor coisa que nós podemos fazer sobre a Covid é compreender que é uma enfermidade que Deus permitiu que nós passássemos para quebrantamento nosso, para mostrar que nós somos homens falhos e que precisamos repensar muitas áreas das nossas vidas. Nos valorizar mais. Valorizar mais. Dar mais valor às pessoas que estão próximas, né? Se antes estava achando ruim que está todo mundo dentro de casa. Cuidar hoje, mais das pessoas. Hoje nem todos estão dentro de casa, né? Porque muitos já foram, né? Reverendo e Solange, vocês poderiam deixar para mim uma mensagem? Eu vou até pedir a Solange que faça a mensagem e uma reflexão para as famílias, o reverendo fazer uma reflexão, deixar uma palavra de conforto, né? Para as famílias enlutadas, né? Que perderam seus entes queridos decorrente da Covid. Eu vou pedir a Solange se quiser deixar uma mensagem, né? Para as pessoas que vão estar nos assistindo. Essa semana nós perdemos uma amiga muito querida, o nome dela é Marina. Nós convivemos muitos anos na igreja e ela, todas as vezes que eu estava na liderança, ela era meu braço direito, esquerdo, nós estávamos sempre muito juntas, né? E foi uma perda muito grande para mim, para a nossa igreja, mas em nenhum momento houve uma desesperança, porque ela era uma mulher que conhecia a Deus e que buscava a Deus todos os dias da vida dela, e ela era envolvida com a obra do Senhor. E sempre ela falava, eu vivo para o Senhor, eu tenho a esperança da vida eterna. Então esse é o maior conforto que a gente tem quando um ente querido parte. É a certeza, né, de que ele poderá ter um encontro eterno com o nosso Deus. Por isso que é muito importante nós vivermos, enquanto aqui vivermos, estarmos sempre focados na eternidade. Nós temos que viver a nossa vida pensando na eternidade. Essa é a esperança que nós temos que ter, que lá não haverá choro, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, é o conforto, né, que eu tenho quando eu penso na minha amiga, né, que ela está com o Senhor, porque ela viveu uma vida diante do Senhor e Ele foi preparar um lugar para ela, né? Então esse é o nosso conforto. Obrigada, lindas palavras, viu? Muito bonita. Sua amiga, acho que era amiga mesmo, né? Reverendo. Bom, primeiro que eu gostaria de agradecer e depois colocar que nós cremos que Deus é o nosso pastor.
E quando eu entendo o pastoreio do Senhor nas nossas vidas, nós vamos compreender que o conforto e a paz vem dele, pelas certezas que ele coloca no nosso coração. Nós vivemos num mundo de muitas incertezas, muitas indagações, muitas vezes muito tumultuado. Mas o que mais encanta nós na Escritura Bíblica, na Palavra de Deus, são as certezas. A certeza que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Quando nós olhamos também e sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, quando nós compreendemos que as nossas vidas estão nas mãos dele, e mais do que isso, acho que uma coisa que mais conforta o nosso coração é que a morte não tem vitória sobre nós. Nós somos aqueles que vencemos a morte em Cristo Jesus. Tragada foi a morte por sua vitória. A ressurreição em Cristo dá a nós o sentido de sabermos que nós somos eternos e co-herdeiros com Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós temos. Isso alegra as nossas vidas. Muito obrigada, mas eu esqueci uma pergunta que está lá no celular, que eu sei que... Tá bom. Essa pessoa, ela me dá muita força. O nome dele... Uma pergunta que eu não posso deixar passar, ela chegou na última hora, né? Alceu Elvésio Pinto, pode falar para o reverendo que sou um simples cidadão que dedicou nos últimos 20 anos a causa da saúde humana, que socorria as pessoas lá em Belo Horizonte quando precisavam de socorro, pessoas que vinham de fora, né? Aí ele te pergunta, o que espera da igreja depois do Covid-19 e quais são algumas ações a serem implantadas? Como essa pessoa é uma pessoa assim do bem, sabe, que ajuda, eu mesmo já tive que procurar pedindo ajuda para outras pessoas, eu não podia deixar passar, vocês me desculpam, né? Mas a gente está fazendo um evento, uma coisa caseira, né? Não, está muito bom. Todo mundo erra, né? Derruba o celular do outro. Não, Todo mundo faz. Espero que seu celular funcione para você ver o vídeo. Não, isso é bom. O que é importante nós entendermos é o seguinte, o que a igreja está se propondo fazer. Primeiro, a igreja quer ser mais presente na vida das pessoas, quer aproximar mais as pessoas, quer responder às indagações das pessoas. Então, esse é um ponto central. Outra, a visão social que nós temos. Nós temos uma visão social muito próxima de... Cremos que a solução do ser humano não é simplesmente a solução econômica e financeira. Primeiro, ela passa por uma solução espiritual, onde a pessoa tem, de fato, uma experiência com Jesus e ele pode crescer, pode se fortalecer. Eu já estive algumas vezes em Belo Horizonte tratando desses assuntos e eu espero que a nossa igreja possa ser uma igreja que vai, de fato, responder essas indagações para o levantamento do homem, para dar condições ao homem e à mulher, para que eles possam sentir essa paz, essa visão interior e uma experiência profunda diante do Senhor. Isso para nós é um ponto central. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Hoje eu vou te presentear com o cafeicultor Frederico Souto, trouxe um café para te entregar. Ele é da fazenda São Sebastião, da região Salitre de Minas, café Deguste. É um café muito bom, eu posso te garantir. E a hora que eu vejo os faquinhos de café ali, olha, Frederico, vai ter que trazer para mim, porque eu quero esse café também, porque ele cheira, ele é uma delícia. Eu passei para alguns convidados, não todos, e tenho também um presentinho para você, né, do Célio, né, ele está te mandando, tem um cartãozinho que está escrito lá. E eu tenho também, o café Deguste, ele é gourmet, viu, gente? Estou no café e lembra da loucura que eu aprontei para vocês. Não tem problema. Primeiro eu quero agradecer por esse café tão gostoso, viu? É Frederico Souto, né? Frederico, nossa gratidão e depois eu quero conhecê-lo pessoalmente, porque aqui está grãos selecionados cuidadosamente. Cuidadosamente, olha que de modo singular. E o Frederico vai estar na descrição do vídeo, tem um contato aí também. Ele, se alguém quiser, tá revendendo. E o Frederico, não estou ganhando comissão não, gente. Eu ainda preciso tomar esse café direito, tá? O Frederico, se você precisar do café, vai estar
os contatos na descrição do vídeo. Se você quiser comprar, ele leva na sua casa. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado, É Frederico. um café Obrigado pelo café. delicioso. Tá? Muito E obrigado. lembrando, para todo mundo que se inscrever e deixar um comentário, eu vou sortear um brinde para vocês. Eu estou trazendo uma novidade aqui também, que é o meu amigo Elias. Muito obrigada, Elias, pelo carinho. Ele lançou a primeira edição da revista Bem Vistas. Já viram a revista? Não, vamos ver agora. Vai ter uma revista para vocês, olha, tem umas matérias bacanas. Caso queira deixar alguma mensagem, ele vai fazer a próxima edição. Olha, eu já estou fazendo propaganda. Aí, ó. A próxima edição vai sair no início de dezembro. Então, algumas pessoas podem estar querendo deixar uma mensagem de Natal, Certo. essas coisas. É uma revista linda que vocês vão ver. Então a gente vai E procurar o Elias. pode Procurar procurar Elias. e pede comissão para mim, tá? Depois. Tá bom. Ele já está me pagando. E o Sérgio Scoifé tem um cartãozinho aqui, né? Ele que, ó, que arruma meu cabelo, viu, gente? Também. Eu não vou deixar os parceiros de fora, né? Isso mesmo. Né? E o Sérgio pediu para te entregar também. A revista é sua, é um presente aqui do Elias, né? E vocês vão adorar essa revista. E eu queria agradecer demais da conta. Agora vocês perceberam a ousadia da baronesa, né, gente? Essa aqui é demais, viu? Gente, que honra imensa. Foi tão bom. Eu estava tão nervosa, mas foi tão bom. Mas eu dei o poder dos universitários, né? Foi muito bom estar com a Mas senhora. que maravilha. Muito As bom. pessoas participar, né? Sinal que tem carinho, que te muito conhece, né? Uma pessoa chegar, ligar e perguntar, né? Bom. E eu queria agradecer demais a presença de vocês. Para mim é uma honra muito grande. Eu tenho Muito obrigado. muito carinho, respeito pela sua família, tá? E gratidão. Ok. Obrigado. Eu gostaria de agradecer você Pode, viu, pelo carinho e mesmo pode. pelo convite. Foi muito gostoso participar com você aí deste programa. Aí já virou programa. Desse ideal de estar conversando com as pessoas, compartilhando e de uma certa forma ajudando uns aos outros, né? Quero agradecer pela revista, um grande abraço para o Célio, né? Ele E mandou a um abraço esposa. também. Que Deus abençoe. Que te fez Muito uma obrigado. pergunta difícil, né? Muito boa a pergunta dele. Eu achei a pergunta complicada e eu nem sabia o que era. Não, mas foi muito boa, tá? Muito boa. Muito obrigada mesmo. Obrigado, tá? Essa é minha casa. Precisou de Obrigado. mim? Pode A nossa contar. casa também está aberta e às ordens, tá? Obrigada. Obrigado, Elias, por tudo, viu? Muito Obrigada, obrigado. Elias. Elias é Obrigado. muito gentil sempre. Obrigado.